Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Finalizaremos a série sobre estrutura molecular falando sobre polaridade. A polaridade de uma molécula é uma característica importante, pois determinará a forma com que ela interage com outras moléculas e as propriedades da substância como um todo. Já estudamos sobre energia de ionização e afinidade eletrônica. Aqui, combinaremos essas duas propriedades num único conceito, chamado de eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo possui de atrair para si o par de elétrons compartilhado na ligação química. Elementos com alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica tendem a ser muito eletronegativos também. A eletronegatividade segue um padrão na tabela periódica. Os metais possuem baixa, enquanto os ametais possuem alta eletronegatividade. O destaque vai para o flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela, seguido por oxigênio e nitrogênio nessa ordem. Se houver grande diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos numa ligação, ela será iônica. Se a diferença for pequena ou nula, teremos ligação covalente. Porém, a realidade é que nenhuma ligação é 100% iônica ou covalente. Elas possuem um caráter misto. Por exemplo, o cloreto de sódio é classificado como um composto iônico graças à grande diferença de eletronegatividade entre o metal sódio e o ametal cloro. No entanto, ele não chega a ser 100% iônico. Como os elétrons são móveis, eles podem em raras ocasiões popular a região central entre os íons, criando temporariamente uma configuração covalente. A ligação química no H2 é covalente graças ao fato de os átomos serem iguais, não existindo diferença de eletronegatividade. Porém, a ligação não chega a ser 100% covalente. Em raras ocasiões, o par de elétrons pode se encontrar muito mais próximo de um dos átomos do que do outro, criando temporariamente uma configuração iônica. Se você comparar ligações diferentes, encontrará uma variação gradativa e contínua no seu grau de ionicidade ou covalência. Há casos em que a diferença de eletronegatividade entre os átomos possui um valor intermediário. Ela não é nem tão grande, a ponto de promover transferência de elétrons, e nem tão pequena, a ponto de que o par de elétrons seja compartilhado igualitariamente. Nesses casos, temos um compartilhamento desigual, e a ligação é classificada como covalente polar. Na molécula de H2, o compartilhamento de elétrons é o mais igualitário possível, já que não há diferença de eletronegatividade. Essa é uma ligação covalente apolar. Na molécula de HCl, apesar de também haver compartilhamento, ele é desigual. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então o par de elétrons da ligação ficará em média mais próximo do cloro que do hidrogênio, formando um dipolo elétrico na molécula. Essa é uma ligação covalente polar. Note que não chega a haver uma transferência completa de elétron, com formação de cátions e ânions. Ao invés disso, são formadas apenas cargas parciais, com valores fracionários e menores que 1, indicando uma leve tendência para acúmulo de elétrons próximo ao cloro. As cargas parciais estão representadas como δ+ e δ-. No todo, a molécula permanece eletricamente neutra. Quantificamos a polaridade de uma ligação através do momento de dipolo, representado pela letra grega μ. O momento de dipolo é uma medida do grau de separação entre as cargas parciais. Seu valor absoluto é dado pelo produto entre carga e distância. Quanto maiores as cargas parciais, e quanto mais afastadas elas estiverem uma da outra, maior será a polaridade da ligação. Vejamos alguns exemplos.
A ligação cloro-cloro é apolar. É verdade que o cloro é um elemento bastante eletronegativo, mas o que importa é a diferença de eletronegatividade. Nesse caso, como os átomos são iguais, a diferença é nula. A ligação CH é praticamente apolar. O carbono é ligeiramente mais eletronegativo que o hidrogênio, mas como a diferença é muito pequena, ela é frequentemente desprezada. A ligação oxigênio-hidrogênio é fortemente polar, e isso tem importantes consequências para as substâncias que possuem essa ligação, como veremos futuramente. Momento de dipolo é uma grandeza vetorial. Por convenção, o vetor momento de dipolo aponta do polo positivo para o negativo. Numa molécula com várias ligações, o dipolo total resulta de uma combinação vetorial dos dipolos de cada ligação individual. Temos que considerar não só os valores absolutos dos momentos de dipolo, mas também sua direção e sentido. Considere como exemplo a molécula de dióxido de carbono, CO2. Trata-se de uma molécula linear. Cada uma das ligações CO é individualmente polar. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então acumula carga parcial negativa. O carbono adquire carga parcial positiva para compensar. Os vetores momento de dipolo apontam do carbono para o oxigênio. Perceba que, devido à geometria da molécula, os vetores momento de dipolo apontam em sentidos opostos. Portanto, eles se cancelam. Consequentemente, a molécula como um todo é apolar. Compare com a água, cuja geometria é angular. Cada ligação OH é polar, mas agora os vetores momento de dipolo não se cancelam. A molécula como um todo terá um vetor momento de dipolo resultante, fazendo com que seja polar. Tome cuidado para não confundir polaridade de ligação com polaridade da molécula como um todo. A polaridade da molécula dependerá das polaridades individuais das ligações, mas também da maneira como elas estão dispostas no espaço. Se você não lembra como determinar a forma espacial de uma molécula, reveja a aula sobre geometria molecular acessando o link na descrição desse vídeo. Considere agora as moléculas de trifluoreto de boro, BF3, e amônia, NH3. Pause o vídeo e repita o passo a passo para determinar a polaridade dessas moléculas. A molécula de BF3 possui geometria trigonal planar. Cada ligação BF é polar, mas os vetores momento de dipolo se anulam, fazendo com que a molécula como um todo seja apolar. Se você não consegue entender isso, faça uma analogia com uma corda de 3 pontas, cada uma apontando para um vértice de um triângulo equilátero. O que acontece se 3 pessoas puxarem a corda, cada qual numa ponta, com a mesma força? Ocorrerá um equilíbrio de forças, em que a força resultante será igual a zero, e o nó central da corda permanecerá estático. A amônia possui geometria piramidal trigonal. As ligações NH são polares, e os vetores momento de dipolo não se cancelam. Ao invés disso, eles se somam para produzir um vetor resultante na direção mostrada, fazendo com que a molécula seja polar. Veja agora o caso da molécula tetraédrica de tetrafluormetano, CF4. É um pouco menos intuitivo, mas os vetores momento de dipolo também se cancelarão. É possível demonstrá-lo matematicamente realizando a soma vetorial no espaço tridimensional. A molécula como um todo é apolar. Compare com o difluormetano, CH2F2. Por construção,
podemos constatar que os vetores não se cancelam e a molécula é polar. Uma das diferenças entre isômeros cis-trans é a sua polaridade, como podemos ver nesse exemplo. Os vetores momento de dipolo se cancelam no isômero trans, mas se somam no cis. Estamos chegando ao final dessa aula. Procure se familiarizar com o raciocínio passo a passo para determinar a polaridade de moléculas, revisando, se necessário, o tópico Geometria Molecular. Bons estudos!